Vamos aqui para o TRXF, fundo que é varejo, fundo que também é desenvolvimento. Vem comigo para você entender um pouquinho mais sobre esse fundo de investimento imobiliário. Vou começar aqui pelo valor patrimonial do fundo. Ele é um dos poucos fundos que hoje está acima da patrimonial. Então, a gente pode dizer que ele está caro, mas depende um pouquinho mais, porque ele tem essa parte de desenvolvimento que pode fazer o valor do fundo total se valorizar ao longo do tempo e também, dessa forma, a cotação ir subindo junto. Bom, então quando a gente enxerga aqui, a gente vai enxergar que hoje o patrimônio do fundo é 2 bilhões 228, enquanto que a mercado o valor é 2 bilhões e 84. Então, isso faz com que o fundo esteja a 1,03 na patrimonial. Então, isso faz com que esteja um pouquinho elevado acima da patrimonial. Outro ponto importante do fundo é a gente entender que tem 58 imóveis dentro do fundo e são 20 inquilinos no total. Então, há uma diversificação bem legal, uma pulverização na hora de ter esses inquilinos e receber esses proventos. Outro ponto legal para a gente poder entender é que hoje o índice de reajuste do fundo é 97% em cima do IPCA, então ele está mais equilibrado, menos volátil, porque o GPM acaba trazendo um pouquinho mais dessa volatilidade. E quando a gente vai olhar para a vacância física é 0,22, bem baixinho, e a vacância financeira 0,42. Então, isso é um ponto muito positivo para o fundo de maneira geral. Não à toa, ele está sendo um pouquinho cotado acima da patrimonial. Então, quando a gente olha aqui um pouquinho mais, a gente vai entender que 63,74% está alocado em imóvel, 21,21% no outro fundo da TRX, que é o TRXB. 5,88% no CEPUR, 4,67% em renda fixa, 3,36% em fundos imobiliários e 1,15% em CRI. Então ali os certificados recebíveis imobiliários. O segmento de atuação que eles pretendem mais e são mais atuantes é o atacadista, que é 49% do fundo. Sabe por que eles preferem atacadista? Porque eles olham para as grandes marcas, eles enxergam aquele business que tem uma sustentabilidade muito grande e que as pessoas necessitam no dia a dia. Então, alimentação, etc. Isso está presente no dia a dia das pessoas e a concorrência é menor também, fazendo com que haja uma maior segurança na hora deles terem esses ativos. 28% é varejo, 14,21% casa e construção. Então, acho que isso é bem legal, isso quando a gente consegue enxergar dessa maneira, esse foco que o fundo está tendo para essa parte de recebíveis de renda urbana. Vamos olhar aqui agora quem são os inquilinos, né? A gente vai enxergar aqui que 30% é o Açaí, 22% o Grupo Mateus, 13,71% Pão de Açúcar, 8,67% Obra Max. Então a gente já começa a enxergar que sim, tem um pouco de concentração quando a gente vai somar os três primeiros, que é o Açaí, o Grupo Mateus e o Pão de Açúcar. Os três somados passam ali de 60%, então isso sim, tem um pouquinho de alerta, tem que tomar um pouquinho de cuidado devido ao número de concentração. Quando a gente vai aqui para a diversificação geográfica, a gente já enxerga que 38% aproximadamente da receita vem do estado de São Paulo, 11% do estado de Pernambuco, 10,73% de Goiás. Então, a gente vai ver que tem uma diversificação geográfica ali também. Então, isso é muito bom, porque faz com que haja uma área que esteja mais atrativa, não necessariamente ser penalizada, caso haja uma mudança dessa área e começar uma área a ser menos atrativa, dessa forma penalizar o fundo. Então, se tem essa pulverização, uma área pode estar mais atrativa, outra menos atrativa, e eles se equilibram, isso nas volatilidades também de cada região. Agora, um ponto bem importante aqui em relação ao endividamento do fundo, tá? Hoje, o TRXF está com 35% aproximadamente de endividamento. É um pouco elevado, sim, tem um pouco mais de risco nesse sentido. Um ponto que a gestão está fazendo é o seguinte: eles, em outubro de 2024, previram que em outubro de 2025 ia ter um descasamento ali em relação ao financeiro. Então, eles estão fazendo o quê? Ao invés de eles emitirem um CRI ali para poder saldar essa dívida e ter recurso em caixa, eles estão fazendo por meio de outras cédulas de recebimento. Dessa forma, o fundo basicamente botou um pouco mais de dinheiro no caixa, a CDI mais um percentual. Acaba sendo um pouco mais caro nesse nível de CDI mais elevado, mas ao mesmo tempo eles vão esperar um momento mais oportuno para trazer um CRI dentro do portfólio com uma taxa IPCA mais 6%, por exemplo, mais baixo, e não prejudicar tanto o financeiro do fundo olhando para longo prazo. Então, esse CRI vai ser emitido com 15 anos, algo nessa casa, então tem que tomar um pouquinho de cautela, porque IPCA mais 8 acaba saindo muito caro por um período de 15 anos, enquanto isso dá para esperar, aguardar um pouquinho mais para pegar o IPCA mais 6 e ter um pouco mais de tranquilidade. Então, quando a gente olha esse endividamento, a gente vai enxergar aqui que o fluxo de amortização ele vai até 2035, de maneira mais elevada, né, 2034, 2035, depois ele começa a reduzir esse prazo, esse valor.
Então isso é muito bom, porque a gente enxerga o quê? A cada fluxo de amortização que vai tendo anualmente ali falando, então, por exemplo, 2025 tem mais 1,95%, 2026, 2,84%. Então isso significa que o patrimônio do fundo vai subindo ano a ano. Isso simplesmente porque ele foi amortizando dívida e o patrimônio financeiro vai subindo. Tem também a questão de reavaliação dos imóveis, que faz também com que haja uma valorização ou desvalorização em relação aos valores dos imóveis. É claro que se a gente for olhar um pouquinho mais de atenção, quando esse nível de juros estiver mais baixo do que está agora, nessa Selic a 14,25% ou 15%, que pode subir na próxima reunião, no nível de Selic a 10%, tende a valorizar os imóveis, em contrapartida o endividamento tende a cair também, porque ele faz dessa forma uma tranquilidade ali dentro do fundo. Então, quando a gente olha para esse percentual de alavancagem, a gente vai ver 35%, depois em 2026 32%, 27 30%. Então a tendência é de diminuir essa alavancagem ao longo do tempo, apesar deles precisarem de um pouco mais de recurso para o Albert Einstein, que eles estão fazendo um hospital. Então isso vai modificar um pouquinho essa alavancagem quando esse CRI foi emitido, esse CRI que eu mencionei anteriormente. Antes de eu entrar aqui no vencimento de contratos, eu gostaria de entender um pouquinho mais e bater um papo contigo para entender como é que está o seu portfólio, para abordar um pouquinho mais das questões dos fundos imobiliários e como você consegue e como você pode aumentar a sua rentabilidade dentro desses fundos imobiliários, seja por meio dos proventos ou por meio da valorização da cota. Como que é o olhar atento para isso? Eu vou deixar aqui meu contato, vou pedir para você entrar em contato comigo, chamar no WhatsApp ali, vou deixar o QR Code também aqui no canto, para que a gente bata esse papo e entenda um pouco mais do seu portfólio e eu apresente para você soluções para você conseguir ter um patrimônio mais relevante e também, ao mesmo tempo, mais seguro nesses momentos de incerteza e também nos momentos de certeza. Bom, agora um ponto de segurança bem legal, tá? Quando a gente vai olhar os vencimentos dos contratos, a gente vê que apenas 6%, 5% são típicos e 94% são atípicos, ou seja, são construções feitas diretamente para essas empresas que estão sendo locadas. Quando a gente vai olhar o vencimento, a gente vê que o vencimento está lá em 2035, majoritariamente falando. É claro que para 2035 você vai poder ter um risco, mas temos 10 anos até lá, então isso faz com que tenha dessa forma uma rentabilidade muito garantida ali dentro desses contratos, e se caso houver um rompimento de contrato, vai ter uma multa bem expressiva que vai impactar ali no fundo de maneira positiva devido a uma antecipação de recebimento. É claro que vai ter uma vacância também, que vai penalizar um pouquinho. Um ponto importante, quando a gente olha dezembro ali, a gente vai ver que teve 2,50 de provento, porque foi um valor extraordinário, teve uma venda que foi feita e pagou um valor mais expressivo. Está provisionado também para esse ano, talvez junho, julho, agosto, enfim, uma venda também que vai gerar um valor extraordinário dentro dos proventos. Então isso é muito legal, que você vai ter um valor elevado desses 90, 93 centavos e vai impactar bastante, ter um dividendo mais expressivo dentro da carteira. Quando a gente anualiza, isso representa muito dentro do portfólio. Outro ponto legal, olhando para os dividendos, a gente vê que 2020, 2021, 2022, 2023 vai fazendo uma escadinha e esses proventos estão subindo ano a ano. Isso é muito legal, isso demonstra um trabalho muito bem feito da gestão, visto que o TRX ele é uma gestora que tem o TRXF desde 2019, então foi um pouquinho antes da pandemia. Então isso é muito legal, que vai fazendo com que o fundo vai tendo esses aumentos, esses incrementos de provento, ao mesmo tempo que a patrimonial está sendo corrigida junto. Então, para quem comprou lá atrás, se você for pegar e entender um pouquinho mais, pagou um preço um pouquinho mais barato, ao mesmo tempo você teve provento e também um pouquinho de valorização de cota. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu joinha e deixe seu comentário também sobre o TRXF, se você compra, se você está comprando, se você quer comprar, que fundo você pretende ter nesse momento. E não se esqueça de conversar comigo também. A gente sempre tem uma conversa muito legal para ter, para desenvolver o seu portfólio. Um grande abraço, valeu!